Olá, vamos falar um pouquinho sobre os documentos Google. A primeira coisa que a gente deve saber é que quando a gente cria um novo documento, aqui nessa área, aqui em cima, a gente deve colocar o nome do arquivo. E é muito importante que a gente faça isso desde o começo. Por quê? Porque os documentos Google são salvos automaticamente. E se nós não colocarmos um nome para o documento, o que vai acontecer é que dentro do nosso Drive nós vamos ter vários documentos sem nome e não vamos conseguir localizar o conteúdo desses documentos, ou vamos ter uma dificuldade para fazer isso. A primeira coisa que nós devemos fazer ao criar um novo documento é colocar um nome para ele nessa área aqui. A gente pode perceber que os documentos Google, de modo geral, têm as funcionalidades básicas mais usadas no editor de texto. Então, é muito semelhante com outras ferramentas de editor de texto que nós temos no mercado. Então, nós temos aqui a área de menus, os ícones principais, e daí a gente tem as funções básicas mesmo. Aqui no menu arquivo, o que acontece que nós temos de diferente é que, primeiro, nós temos a opção fazer uma cópia. Se fazer uma cópia, a gente já conversou sobre isso num outro vídeo, falando sobre a importância e a diferença entre fazer uma cópia ou simplesmente adicionar um documento ao nosso Drive. Como os documentos Google foram feitos para serem compartilhados, a gente deve saber que aquilo que não foi criado, aquele documento que não foi criado por nós, tem um proprietário que, se eventualmente ele apagar ou se ele tirar o compartilhamento desse documento, ele deixa de estar presente no nosso Drive. Então, se é um documento que eu quero manter uma cópia dele, eu devo utilizar essa opção fazer uma cópia. Outro ícone que nós temos aqui, outra alternativa, é mover para, que é uma ferramenta para organizar o nosso Drive. Então, permite fazer a movimentação de um arquivo de uma pasta para outra. Aqui também temos a questão do mover para a lixeira, ou seja, apagar esse arquivo. Então, eu posso fazer isso dentro do próprio editor de textos ou dentro do Google Drive. O histórico de versão é uma coisa muito importante, muito interessante que existe nos documentos Google e que a gente vai tratar num vídeo à parte. Outra coisa interessante é que muitas pessoas usam outros editores de texto, então é possível que a gente faça um documento nos documentos Google e faça uma cópia, um download deste arquivo num outro formato, por exemplo, no formato do Word, um PDF ou outros tipos de formato. Então, isso é muito útil quando a gente vai mandar para uma outra pessoa que não usa o documento Google. Outra possibilidade é eu publicar esse documento na web. Eu já posso incorporar ele na web diretamente. Outra coisa bastante interessante, quando a gente está falando de trabalho colaborativo, quando a gente tem um documento colaborativo que foi compartilhado com outras pessoas, a gente tem a possibilidade, dentro da ferramenta de documentos, de enviar um e-mail para os colaboradores, pedindo que eles revisem o documento ou que eles tenham atenção em determinado ponto do documento. Então, isso é bem interessante. Aqui também nós temos a opção para enviar o arquivo como um e-mail, né, como anexo de um e-mail. Temos os detalhes, temos as opções de idioma, porque a gente pode definir qual é o idioma, configuração de página e imprimir. Como eu disse, não tem a opção salvar, que é a opção básica que a gente pensa em arquivo, quando a gente pensa no editor de texto. Por quê? Todas as alterações são salvas automaticamente. Então, a cada edição é salva automaticamente. Isso é uma vantagem imensa, porque a gente não perde o documento nunca. As funções de editar são as básicas, né? Recortar, copiar, colar e vale o Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X. Da mesma maneira, o localizar e substituir. A questão de visualização, visualizar o layout de impressão, visualizar o modo de visualização, de edição ou de sugestões, porque tem várias ferramentas para revisão de texto aqui. A questão de exibir a régua aqui em cima, mostrar sugestões de ortografia. O que mais? O inserir, a gente pode inserir o que a gente quiser no documento. Uma imagem, um link, uma equação, um desenho, um gráfico, uma tabela, uma nota de rodapé, uma linha, caracteres especiais, número de página, quebra de página, cabeçalho, rodapé.
mais ou menos básico que a gente já está acostumado também. A questão da formatação, também formatação de texto normal. Aqui no Ferramentas, a gente tem uma coisa muito interessante. As ferramentas Google são todas integradas. Então, a gente consegue fazer dentro de um documento Google, fazer uma busca sem ter que abrir uma nova janela do meu navegador para fazer uma busca. Então, por exemplo, se eu estou aqui, eu vou falar de GG Campinas, tá? Eu posso, clicando com o botão direito, colocar a opção Explorar GG Campinas. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar para mim, dentro do navegador, tá vendo? Ele abriu uma janela do navegador aqui e ele vai mostrar tudo que refere-se ao GG Campinas. Olha que legal, eu consegui fazer isso dentro do documento, do editor de texto, sem sair do lugar. Além disso, se eu quero fazer uma referência a esse texto que eu achei, tá vendo aqui esse aspas? Eu posso clicar aqui, ele vai colocar uma marca de rodapé e aqui embaixo ele já vai colocar a referência do link que eu acessei e a data que foi acessado. Olha que maravilha. Da mesma forma, se eu procurar em imagens, no caso aqui do GG Campinas, ele não localizou uma imagem, mas se tivesse uma imagem, eu já conseguiria, direto da web, inserir uma imagem aqui no meu documento. Então, esse é o explorar. Também tem a possibilidade de definir um determinado termo. Eu posso clicar aqui e ele define para mim. Outro recurso super interessante é que eu posso criar uma estrutura de tópicos para o nosso documento. Eu posso contar palavras, caracteres e assim por diante. Outra coisa super legal, eu posso digitar por voz. Se eu clicar em digitar por voz, ele me mostra esse microfone e à medida que eu for falando, ele vai escrevendo o que eu estou falando. Olha lá, eu estou falando com vocês e ele vai escrevendo o que eu estou falando automaticamente. Olha que ferramenta bacana. Aqui também eu tenho a possibilidade de integração com o Google Keep, que é um bloco de notas do Google. Eu posso traduzir automaticamente o documento usando o Google Translator, eu posso usar scripts e eu posso definir algumas preferências. Aqui em tabela, eu tenho as funções básicas de tabela. Então, vocês estão vendo que eles têm as funções, algumas funções a mais, óbvio, mas outras funções bem básicas que a gente usa diariamente no editor de texto. Aí vocês falam, tem algumas funções que eu estou sentindo falta, que eu tinha num outro aplicativo, um outro editor de texto, que eu não estou tendo. O que acontece? Os documentos Google têm a possibilidade da instalação de uma coisa que eles chamam de complementos, que são realmente coisas que complementam esse editor que é mais básico. Aqui vocês vão ver aqui no meu editor de textos do Google, eu tenho um monte de complementos instalados. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando para vocês como instalar os complementos, mas é muito fácil. E esses complementos fazem o quê? Adicionam novas funcionalidades à minha aplicação. Então, é muito legal de usar. A outra coisa interessante, a gente já conversou, acho, um pouco sobre isso, mas é possível a gente fazer comentários, né? E tem um fluxo de comentário, porque eu faço um comentário, eu vou fazer um comentário bem simples, olá, mas qualquer pessoa que estivesse compartilhando comigo podia responder a esse comentário. Então, eu fico um fluxo contínuo. A hora que eu terminei de resolver esse comentário, eu clico em resolvido, ele sai da minha frente e pronto, eu tenho meu documento livre, mas se eu clicar aqui em comentário, eu tenho todo o histórico do como foi elaborado esse documento. Então, assim, é uma ferramenta bem poderosa, muito interessante para o trabalho colaborativo e vale a pena usar e vale a pena explorar. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Até mais.